Vamos dar continuidade à nossa série de Gênesis, Lições da Criação, com o tema Entendendo a Mordomia da Liberdade. Em Gênesis 2, 15 a 17, nós lemos: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É interessante quando nós olhamos para esse texto e percebemos que Deus, ele criou tudo e depois entregou nas mãos de Adão e de Eva. Criou tudo e entregou na mão do homem. Deus entregou toda a sua criação nas mãos do homem e fez apenas uma proibição, que o homem não poderia comer de duas árvores que estavam no jardim: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Ele não poderia apenas comer do fruto dessas duas árvores, mas estava recebendo toda a criação de Deus em suas mãos. Entendendo o significado de mordomo e mordomia no sentido bíblico, precisamos entender o que é mordomia no sentido bíblico. Mordomo no grego, idioma da escrita do Novo Testamento, é o mesmo que ecônomo, ou seja, administrador. Mordomo é a pessoa a quem é confiado tudo quanto seu senhor possui para ser guardado, cuidado ou desenvolvido. Dois grandes exemplos de mordomos na Bíblia podemos ver lá em Gênesis 24:2, onde fala de Eliezer, o mordomo de Abraão. Eliezer era quem administrava a casa de Abraão, os bens de Abraão. Um outro exemplo de mordomo se encontra em Gênesis 39, verso 4 e 5, onde vai falar de José na casa de Potifar. José como mordomo na casa de Potifar. Dois grandes exemplos de mordomia que a Bíblia nos mostra. Precisamos entender ainda o princípio bíblico da mordomia. Deus é o Criador e o homem é o mordomo. Deus criou e deu ao homem para cuidar, para administrar. O autor J.E. Dillard, autor do livro Bons Administradores, diz que Deus é criador, é dono, é sustentador e doador de todas as coisas, e o ser humano é o mordomo. O autor, ele entende que tudo que possuímos pertence a Deus. Nós apenas administramos, pois somos mordomos de Deus. O mordomo, ele traz consigo uma grande responsabilidade, porque ele tem a liberdade da administração, mas ele será responsável pelas suas decisões. Ele será responsável da forma como ele administrará aquilo que foi entregue a ele, aquilo que foi entregue sob sua responsabilidade. Então precisamos pensar na administração da liberdade que Deus nos deu. Precisamos, como mordomos, pensar na administração da liberdade que temos para administrar aquilo que não é nosso. Temos que administrar a liberdade que Deus nos deu, pois somos mordomos e, por isso, a responsabilidade de administrar bem o que o Senhor nos confiou. A administração da liberdade de administrar por causa da responsabilidade. Será cobrado de nós a nossa administração. O mordomo, ele tem liberdade para administrar, mas tem responsabilidade do que faz, pois responderá pelas suas decisões. Deus nos coloca como mordomos, mas cobrará de nós as nossas ações. O que o apóstolo Paulo fala da liberdade que Deus nos deu? Em 1 Coríntios 6,12, ele diz: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então ele entende que nós somos livres para fazer tudo, mas não devemos fazer tudo. Em 1 Coríntios 10:23 ainda, ele diz: Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Se nem todas edificam,
eu tenho que avaliar o que eu posso e o que devo fazer. O que você entende com o texto que lemos? Isto é livre-arbítrio. Paulo entendia que somos livres para fazer, mas temos que avaliar se devemos ou não fazer. Existem pessoas que sabem que sem Deus vão para o inferno, mas não querem aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Isso também é livre-arbítrio. A decisão de cada um, a decisão de cada pessoa, podendo aceitar ou não seguir aquilo que Jesus Cristo deixou para nós. O céu está à disposição de todos, mas tem uma condição para ir para lá, é aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Isso algumas pessoas não querem decidir. Precisamos ainda entender o princípio da prestação de contas e entendermos que ele é bíblico. O próprio Jesus nos mostra em Mateus capítulo 25, 14 a 28, na parábola dos talentos, onde ele diz que um senhor chamou seus servos e informou que estaria viajando e disse que voltaria, mas não falou quando. E deu ao primeiro, ele deu 5 talentos. Ao segundo, ele deu 3 talentos. E ao terceiro, ele deu 1 talento, para que eles pudessem administrar aquele valor. E quando aquele servo voltasse, eles teriam que prestar contas do que fizeram com aqueles valores, do que fizeram com aqueles talentos. E aquele servo voltou e a 2 deles ele verificou que foi bem administrado o que ele deu, que foram mordomos, foram bons administradores, mas a um ele verificou que aquele não administrou bem o que ele havia dado, e a esse ele cobrou e puniu pela sua má administração. O pastor Irlande de Oliveira, em uma aula sobre mordomia cristã, ele diz: chegará o dia, com certeza, em que o Senhor de todas as coisas virá para pedir-nos conta de cada uma delas, seja recursos materiais, tempos, saberes, habilidades, influência, vida, corpo, relacionamentos, família, autoridade, enfim, tudo isso será cobrado de nós. Em Mateus 25, 21, nós precisamos entender ali a recompensa do mordomo fiel. O Senhor, ele é galardoador daqueles que são fiéis a ele. O Senhor promete o galardão da fidelidade que ele dará a cada um de seus mordomos. Quando ele voltar, ouviremos dele: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria de meu Senhor. O Senhor é galardoador. Ele nos recompensará por tudo aquilo que fazemos aqui na terra. Ele está vendo nossas ações, nossas atitudes, tudo que fazemos, e estará nos recompensando por isso. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:10, ele diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Era o entendimento do apóstolo Paulo. A doutrina da mordomia e a justiça de Deus. Precisamos entender que Deus é amor, sim, mas Deus é justo, Deus age com justiça. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muitas pessoas têm buscado outras coisas, têm dado prioridade em suas vidas e em outras coisas, mas a palavra nos adverte a buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E assim Deus nos acrescentará as coisas que nos faltam. Precisamos entender a prestação de contas e a justiça de Deus. Por que prestaremos contas a Deus? Podemos analisar a questão e responder: prestaremos contas a Deus porque, em primeiro lugar, o universo pertence a Deus. O universo pertence a Deus. Em segundo lugar, porque o homem pertence a Deus por direito de criação e por direito de redenção. Deus criou o homem. O diabo deformou o homem. E Jesus Cristo veio para transformar o homem. Ele salvou, ele resgatou o homem. Então Deus tem a propriedade do homem pela criação e pela redenção. Concluindo,
Sejamos mordomos fiéis, bons administradores daquilo que Deus tem colocado sob nossas responsabilidades. 1 Pedro 4,10 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Que Deus, na sua graça e misericórdia, nos oriente. Sejamos mordomos da liberdade que Deus nos deu, pois Ele nos cobrará essa liberdade. Sejamos administradores de tudo aquilo que Deus colocou sob nossa responsabilidade, mas precisamos entender que Ele cobrará de nós esta administração que Ele nos permite de tudo aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Agradeçamos a Deus por todas as coisas que Ele nos permite administrar, pois a Ele pertence tudo o que nós temos. Somos apenas seus administradores. Glórias a Deus por isso.